Perfeito. Pronto, isto é uma coisinha muito rápida, porque é a nossa a parte inicial, a nossa apresentação deste evento que é o webinar do mês, que é um evento para quem não sabe que nós organizamos na Universo Global gratuito, portanto, todos os meses temos um webinar gratuito com diferentes tópicos. Este mês estamos a tratar da dermatite atópica canina. O mês passado tivemos a falar de, eu quero dizer leishmaniose, mas leishmaniose foi o inglês. Em português foi comportamento felino. Portanto, já temos aqui, já sou muitos agora também. Para aqueles que nunca ouviram falar de nós, à partida não serão muitos de vocês, mas nós neste momento temos a Univet Global como a empresa de formação prática para colegas veterinários a funcionar também em Portugal e em português, portanto, com uma oferta formativa diferenciada. Uma destas ofertas é realmente este webinar do mês, que é uma iniciativa gratuita para conseguirmos trazer mais conhecimento, mais formação a todos os elementos da equipa veterinária, que é uma coisa que nós esperamos conseguir fazer recorrentemente. E neste caso, esta sessão é uma sessão de 45 minutos, 45, 50 minutos, para depois termos tempo no final da sessão para estarmos aqui a ver questões, perguntas, discussão de casos, etc. Neste momento, toda a gente está sem som, excepto eu e a Daniela, estamos sem som durante a apresentação. À medida que vos surgirem questões durante a sessão, coloque essas sessões no chat. Nós, no final da apresentação, vamos ver todas as questões uma a uma. Às vezes as questões já foram respondidas durante a apresentação, mas não faz mal, nós podemos rever, porque nem toda a gente chega cá e consegue entrar logo de início. A sessão também está gravada, portanto, depois nós colocamos no website, depois vocês podem rever novamente essa sessão. No final, eu deixo-vos o nosso contacto de e-mail para quem quiser receber um certificado de participação. Nós queremos esse certificado e enviamos esse certificado por e-mail. Eu não me apresentei, apesar de muitos de vocês já conhecerem a minha cara. Eu sou a Andreia, não sou eu que vou falar, quem vai falar é a Daniela. Eu sou fundadora da Universo Global, e também sou colega veterinária, e eu estou aqui em representação, e em fazer a recepção dos oradores e dos participantes. Portanto, aqui dúvidas técnicas, questões, etc., sou eu que estou a rever. A Daniela, que é uma colega de faculdade, no meu caso, estudámos mais ou menos ao mesmo tempo. Eu fui caloira da Daniela. A Daniela é uma colega já que trabalha na área da dermatologia há algum tempo, com as pós-graduações respectivas feitas nessa área, mais do que uma, inclusive, com interesse em toda a parte de dermatite atópica, mas também de imunoalergologia. E ela vai falar um bocadinho do doutoramento que ela está a fazer neste momento cá em Portugal, nesta área da imunoalergologia canina. E que cai um bocadinho também aqui dentro da dermatite atópica, que vai ser o tema principal desta sessão que a Daniela vai apresentar para todos nós. Ahm, Se houver tempo, no final, temos um caso clínico então, também para discussão, vai ficar ao critério um bocadinho de toda a gente, vamos ver como é que as pessoas se sentem, e se temos tempo de fazer essa sessão ou não. De qualquer maneira, acho que já vamos ter uma sessão bastante interessante, porque temos novidades muito fresquinhas nesta área, para aquilo que é um dos casos mais chatos para os donos. Nós sabemos o que é que estamos a ver muitas vezes. Mas os donos muitas vezes são, às vezes, até mais complicados do que os animais. Pronto, Daniela, agora vou passar-te o testemunho para poderes entrar tu a fazer a tua parte. E eu, entretanto, vou ficar aqui a lidar com a parte tecnológica, caso haja alguma coisa. Vou ficar aqui, mas vou ficar caladinha, que é para ninguém ouvir. Obrigada, Andreia. Antes de mais, agradeço o convite da Univetes para estar aqui hoje para falar deste tema que me diz tanto e agradecer a todos os que estão daí desse lado. Espero que este bocadinho vos seja útil e consigam ficar até ao final. Vou então partilhar aqui a tela. Força, parece-me que está a funcionar muito bem.
Vamos só reduzir aqui todas as vossas cabeças e vamos então começar. Então, de facto, estamos aqui hoje para falar um bocadinho sobre o tratamento, essencialmente sobre o tratamento, mas antes disso, vamos fazer uma breve referência à definição de dermatite atópica canina, que vai ser muito importante para percebermos as bases depois para a terapêutica. Passaremos depois rapidamente pela prevalência e pela importância do diagnóstico e depois vamos entrar nas medidas terapêuticas, nas medidas utilizadas em casos agudos e casos crónicos, nas medidas básicas e acessórias e também nos fatores de decisão para selecionarmos o nosso melhor plano terapêutico. Vamos ainda refletir um bocadinho sobre as provas alergológicas e na sua relevância para o tratamento a longo prazo destes animais e, no fim, vamos falar das várias fases do tratamento e aqui na perspectiva da terapia multimodal, que, como vão ver, vai ser bastante importante. Então, o Comitê Internacional para as Doenças Alérgicas dos Animais publicou uma nova definição de dermatite atópica canina em 2023, que nos diz o quê? Que esta doença é uma doença inflamatória, hereditária, pruriginosa, mediada por células T e que envolve a interação de três pilares fundamentais, como vamos ver. Vão ser importantíssimos também para o plano terapêutico. Eles são os defeitos da barreira cutânea, a sensibilização alérgica e a disbiose microbiana. Será, portanto, esta tríade que nos vai acompanhar durante esta apresentação, que vamos ter sempre em mente quando queremos abordar um cão atópico. A dermatite atópica é a segunda doença alérgica mais comum no cão, estima-se que a sua prevalência seja cerca de 15%, e sabemos ainda que, à semelhança daquilo que tem vindo a acontecer no homem, também no cão as alergias são cada vez mais comuns. E para isto contribuem vários fatores. O homem cada vez mais partilha a sua própria casa com o cão, os cães são da família, chegam até a dormir na mesma cama, portanto, tanto as alterações ambientais como a menor carga parasitária, a menor exposição a micro-organismos vai influenciar o aparecimento de alergias em ambas as espécies. Passando muito brevemente aqui ao diagnóstico, só relembrar que este deve ser feito em duas fases. A primeira fase é o diagnóstico clínico, ou seja, a fase em que vamos determinar, pelas informações da história pregressa, do exame físico, de alguns exames complementares básicos e da exclusão dos principais diagnósticos diferenciais, se estamos efetivamente perante um cão atópico ou não. Depois, então, não devemos parar por aqui, devemos ir mais além para conseguirmos melhorar as nossas estratégias terapêuticas. Vamos precisar de um diagnóstico etiológico, vamos precisar de saber aquilo a que os nossos pacientes estão sensibilizados, porque só desta forma vamos conseguir um tratamento individualizado e pôr em prática aquilo que chamamos de medicina de precisão. Passando então às medidas terapêuticas, estas podem ser divididas essencialmente entre medidas que podem ser utilizadas em situações agudas ou em situações crónicas. No tratamento das crises, devemos sempre que possível identificar e eliminar as causas alérgicas mais relevantes, como as pulgas, os alergénios ambientais e os alergénios alimentares, controlar possíveis infecções secundárias, sejam elas bacterianas ou fúngicas, melhorar a higiene da pele e do pelo, recorrendo a banhos com shampoos não irritantes, e depois adotar medidas de controle do prurido, como vamos ver mais adiante. No tratamento de casos crónicos, não devemos esquecer o controle regular das pulgas. Em casos não sazonais, fazer sempre o despiste de alergia alimentar através de uma dieta de eliminação. Sempre que possível, adotar medidas de evicção alergénica. Com base em provas alergológicas, iniciar uma imunoterapia alergénica específica. Fazer um bom controle de possíveis infecções secundárias, utilizar shampoos adequados ao tipo de lesões, sejam eles calmantes, antisseborreicos, antissépticos,
Fazer também uma boa suplementação com ácidos gordos essenciais, que sabemos serem importantes para a restauração da barreira cutânea e, obviamente, também tomar medidas de controle do prurido. Também gosto de dividir as medidas terapêuticas entre medidas básicas e medidas acessórias. E o que é isto? Basicamente, as medidas básicas são aquelas que nos permitem controlar o prurido e a inflamação. As medidas acessórias podemos dizer que são todas aquelas que provavelmente não vão sozinhas fazer grandes milagres, mas que ajudam bastante numa perspectiva de terapia multimodal a manter os pacientes controlados e por vezes até a reduzir a necessidade da medicação básica. Como iremos ver mais adiante, para o controle do prurido, atualmente temos várias opções disponíveis, algumas já bem conhecidas, como os glucocorticoides, a ciclosporina, o loperamab e o oclacitinib, e, muito recentemente, dois novos inibidores JAK, o antidicitinib, que chegou a Portugal há cerca de 2 semanas, e o ilunocitinib, que está prestes a chegar. Vamos ver as características mais importantes de cada uma destas opções, mas é importante aqui lembrar uma coisa: não existe uma receita única para todos os animais e também que nem todos os fármacos vão ter o mesmo resultado, portanto, em todos eles. E o facto de um animal não responder a um fármaco não quer dizer que não possa responder a outro. Para já, muitas vezes, a única opção continua a ser a de tentativa e erro. Dentro das medidas acessórias, podemos incluir o controle regular de ectoparasitas, a evicção alergénica, o controle de infecções secundárias, toda a terapia tópica, não esquecendo também o tratamento tópico das otites e as próprias conjuntivites alérgicas, que podem acontecer também. Medidas de restauração da barreira cutânea e ainda os antihistamínicos e os ácidos gordos que, embora aqui com um papel algo controverso, em certas situações podem ajudar no controle do prurido. E depois, simultaneamente, podemos recorrer à imunoterapia alergénica específica que, como vamos ver em mais detalhe, pode ter um papel importante tanto no controle do prurido como no controle da própria evolução da alergia. E para decidirmos qual o melhor plano terapêutico, devemos considerar vários fatores, fatores intrínsecos ao próprio animal e ao seu tutor e fatores inerentes às várias opções terapêuticas. Então, relativamente ao animal, devemos ter em conta a sua idade, se apresenta outras doenças, qual o grau de prurido nesse momento, a gravidade e a extensão das lesões, se tem ou não infecções secundárias, qual o seu temperamento e a facilidade de administrar as várias opções terapêuticas. Sabemos que há animais que é impossível dar comprimidos, outros que é impossível levar à clínica para fazer injeções. E depois também a própria disponibilidade do tutor, quer seja económica, quer seja de tempo, tão essencial para tratar esta doença. Relativamente às características das opções terapêuticas, podemos ter de considerar a idade para a qual está licenciada, as restrições da sua utilização, as possíveis interações medicamentosas e os efeitos adversos que podem ocorrer, o poder antipruriginoso e anti-inflamatório, a forma galénica, o tempo para início do seu efeito e a própria duração desse efeito, os custos, a frequência de administração e também a palatabilidade, obviamente, em fármacos orais. Começamos então pelas medidas básicas de controle do prurido e vamos começar com os já bem conhecidos de todos nós, os glucocorticoides. Nós podemos usar vários, mas aqueles que uso na maioria dos casos em cães é a prednisolona, normalmente na dose de 0,5 a 1 mg quilo seguido de um período de desmame, mais ou menos prolongado, consoante o caso. Os glucocorticoides podem ser administrados em qualquer idade e apesar dos seus efeitos secundários que todos conhecemos, perdão, que podem surgir sobretudo quando usados por longos períodos e também de algumas restrições para a sua utilização, eles têm várias vantagens. Têm um efeito rápido, apresentam um elevado poder antipruriginoso e anti-inflamatório, para além do seu baixo custo. Peço desculpa que eu antes de tosse.
Portanto, não devemos pensar aqui nos glucocorticoides como o bicho-papão. Eles podem, quando bem aplicados, podem ser bastante úteis. Sobretudo em situações como casos de urticária, situações de eritema mais grave e extenso, nas pododermatites, em que funcionam também muito bem. E também em certos casos em que já existem modificações crónicas, como lignificação, ou casos de otites complicadas associados a elevado grau de inflamação e até de estenose do canal auricular. Passamos à ciclosporina. A ciclosporina pode ser usada em solução oral ou em cápsulas, na dose de 5 mg kg. Pode ser usada a partir dos 6 meses de idade e dos 2 kg de peso. Uma das desvantagens, de facto, é o seu efeito lento. Ela pode demorar 2 a 4 semanas a iniciar o seu efeito e, em certos casos, o seu efeito máximo só é visto aos 2 a 4 meses de tratamento. E por esta razão, muitas vezes, numa fase inicial, associamos a sua administração à administração de um ciclo de corticosteroides. Ela não deve ser usada em animais com história de neoplasia ou de insuficiência renal e pode apresentar alguns efeitos adversos, como o exortismo, a hiperplasia gengival, o aparecimento de papilomas. Mas, de facto, os mais comuns são os gastrointestinais, como os vômitos e a diarreia. Durante o tratamento com a ciclosporina, está ainda recomendado o controle regular das enzimas hepáticas e do hemograma. Resumindo, a ciclosporina é útil sobretudo para controle crónico do prurido, em casos em que há grande inflamação cutânea, e aqui vai haver grande vantagem de usar a ciclosporina em detrimento de grandes períodos de corticosteroides. Por vezes, o grande desafio da ciclosporina é ultrapassar os efeitos gastrointestinais. E o que é que podemos fazer para ultrapassá-los? Antes de mais, é importante manter o tratamento, obviamente, exceto em casos graves, porque na maioria dos casos os efeitos são transitórios. E se mantivermos a ciclosporina, passado uma semana o animal deixa de vomitar ou de ter diarreia. Para evitar o vômito e a náusea, podemos ainda congelar as cápsulas, animais que toleram melhor dessa forma. Embora a indicação seja de administrar a ciclosporina de estômago vazio, ou pelo menos 2 horas antes ou 2 horas depois da refeição, se fornecermos as cápsulas junto com comida, nesta fase inicial, também pode ajudar a que tolerem melhor. E em caso de vômitos frequentes, podemos associar também o maropitam. Passamos ao oclacitinib. Como sabem, está disponível em comprimidos revestidos e comprimidos mastigáveis, sendo estes últimos mais fáceis de administrar pela sua melhor palatabilidade. A dose de indução recomendada é de 0,4 a 0,6 mg kg durante 14 dias e depois reduzir para SID como dose de manutenção. Pode ser utilizada em cães a partir dos 2 meses de idade e dos 3 kg de peso. Tem um efeito rápido, o que o torna bastante útil, sobretudo naquela primeira fase da dieta de eliminação, já que conseguimos saber exatamente quando é que o seu efeito também vai terminar. E durante a dieta de eliminação devemos dar sempre preferência aos comprimidos revestidos, porque os mastigáveis têm aroma de porco. O seu poder anti-inflamatório é moderado, portanto vai funcionar bem na maioria dos casos. Já foi, contudo, apresentado um estudo que nos diz que o oclacitinib parece ser menos eficaz do que, por exemplo, a ciclosporina no controle da inflamação associada às otites e às pododermatites. Portanto, se tivermos um animal com pododermatites, patas muito inflamadas, ouvidos muito inflamados, poderemos, se calhar, ter que optar pela ciclosporina. Não deve ser usado em casos com história de hemodicose, de neoplasia ou de infecção grave. Os seus efeitos adversos são raros, mas podem passar também por redução do apetite, vômito, diarreia, de hemodicose e pioderma. Está recomendada a realização de hemograma, bioquímicas e urinanálise regulares, e a grande vantagem é que, pela sua ação rápida e segurança a longo prazo, ele pode ser usado tanto em situações agudas como crónicas. Em
alguns animais que iniciam o oclacitinib, observamos aquilo que chamamos de efeito de ricochete, ou seja, quando reduzimos a dose de BID para CID, alguns animais tendem a aumentar o grau de prurido. Para tentarmos ultrapassar este obstáculo, podemos adotar várias medidas, nomeadamente administrar a dose máxima, portanto, sempre ali junto aos 0,6 mg quilo, dividir a dose diária em 2 tomas, portanto, a mesma dose, mas repartida de manhã e à noite. Também podemos associar o oclacitinib à administração de medicação acessória, como os antihistamínicos ou os ácidos gordos, e temos o exemplo deste estudo de 2023, em que o grupo de animais aos quais se associou o oclacitinib e ácidos gordos demonstrou uma melhoria significativa comparativamente ao grupo controle, tanto no dia 28 como no dia 42 de tratamento. Podemos também intensificar a utilização da terapia tópica, e um bom exemplo disso é a aplicação do spray de aceponato de hidrocortisona. E de facto já se provou que a aplicação deste spray pode ser útil para prevenir a exacerbação do prurido e das lesões quando se reduz a dose de oclacitinib de 2 vezes ao dia para uma. Podemos ainda utilizar glucocorticoides orais no início do tratamento com o oclacitinib. E neste estudo de Olivier verificou-se que no grupo de animais em que se administrou 4 dias de prednisolona durante aquela primeira fase de indução com oclacitinib, a redução do score de prurido foi mais rápida e mais homogénea, comparando com o grupo que fez apenas o apoquel. Por fim, se nada disto resultar, temos ainda a possibilidade de manter a dose inicial de 2 vezes ao dia de forma crónica. Mas aqui temos que estar mais em cima do animal, ir fazendo análises sanguíneas regulares. E também isto já foi estudado, já existe um estudo de segurança desta dose dupla utilizada de forma crónica e que no geral foi bem tolerada, mas eles recomendam de facto a realização do hemograma e doseamento de colesterol de forma regular. Passando ao Lokivetimab, como sabem, é dado via subcutânea, da dose de 1 mg quilo. Sendo um anticorpo monoclonal, ele é bastante seletivo e, portanto, também bastante seguro. Os efeitos adversos são muito raros, podendo incluir vômito, diarreia, letargia e dor no local de injeção. Não há restrições à sua administração, ele pode ser usado em qualquer idade, em qualquer peso, e inclusivamente em cães com comorbilidades. Pode ser administrado com qualquer outra medicação e até no próprio dia de uma vacina. O efeito é rápido e dura, na maioria dos casos, 4 a 6 semanas. Nos casos em que existe um efeito menos prolongado, o que podemos fazer é aumentar a dose até aos 2 mg quilo, que na verdade é a dose que está licenciada nos Estados Unidos e que nos vai permitir manter alguns animais estáveis durante um pouco mais de tempo. O Lokivetimab tem um bom poder antipruriginoso, mas tem um fraco poder anti-inflamatório e por isso mesmo ele deve ser usado sobretudo numa perspectiva de terapia proativa, ou seja, naqueles animais, como este bulldog, que já estão controlados e em que precisamos apenas de evitar que o prurido volte, funcionando aqui quase como uma terapêutica preventiva das próprias crises. E foi exatamente isso que se viu neste estudo. Com a administração mensal do Lokivetimab, é possível reduzir a frequência das crises a longo prazo. Então, uma das mais recentes novidades é o ilunocitinib, outro inibidor JAK, portanto aqui um primo do apoquel. O Zenrelia, como o nome comercial, é dado apenas uma vez ao dia, desde o primeiro dia de tratamento, na dose de 0,6 a 0,8 mg quilo, com ou sem comida. Os comprimidos não têm sabor, o que o torna útil também durante a fase inicial da dieta de eliminação. Pode ser usada em cães com mais de 12 meses e 3 kg de peso, à semelhança do apoquel. As restrições de utilização e os próprios efeitos adversos parecem ser muito semelhantes aos do oclacitinib. Os animais também podem ser vacinados durante o tratamento. E também pode ser usado em casos agudos e crónicos.
E talvez a grande vantagem é que parece ter um efeito anti-inflamatório e antipruriginoso superior ao oclacitinib, sendo comparado já por alguns autores ao efeito anti-inflamatório dos corticosteroides. Ele ainda não chegou a Portugal, mas já tem um ano de utilização noutras partes do mundo, incluindo na América do Norte, na América do Sul, e já permitiu tratar mais de 500 mil de cães atópicos. Portanto, estamos ansiosos pela sua chegada. Temos, por isso, já alguns estudos, e este compara inclusivamente a eficácia do Zenrelia ao Apoquel, tendo sido registada uma maior percentagem de cães a atingir a remissão clínica comparativamente ao oclacitinib, com melhoria tanto das lesões como do prurido. A outra novidade, acabei de chegar a Portugal, é o antivicitinib, outro inibidor JAK. À semelhança do Zenrelia, é administrado uma vez ao dia, este na dose de 0,8 a 1,2 mg a quilo, também não tem sabor. E aqui a idade mínima licenciada são os 6 meses de idade e um peso mínimo de 2 kg. Tem um efeito igualmente rápido, com um bom poder anti-inflamatório e antipruriginoso. As restrições de utilização são muito semelhantes aos dos outros inibidores JAK, mas dizem-nos ser mais seguro, sobretudo devido à sua maior seletividade para a JAK1, e por isso parece haver menos probabilidade de efeitos hematopoéticos e de imunossupressão. O Numelvi foi lançado recentemente, não tendo por isso estudos tão robustos como o Zenrelia, mas no Congresso Europeu de Dermatologia, que decorreu há cerca de 2 semanas em Bilbao, já foram apresentados os primeiros estudos, tanto de eficácia como de segurança, e acredito que seja só uma questão de tempo para termos acesso a estudos comparativos também. Terminamos as medidas básicas, vamos passar às medidas terapêuticas acessórias. Como já vimos, estas incluem então o controle regular das pulgas, e aqui não esquecer que este controle deve ser feito não só no nosso paciente, mas também em todos os animais lá de casa e no próprio ambiente. Depois temos a evicção dos alergénios relevantes, que podem ser ácaros do pó, ácaros de armazenamento, pólenes, fungos, insetos, epitélios, alergénios alimentares. Sabemos que os mais importantes para o cão, na maioria das vezes, são os ácaros do pó, e aqui podemos recomendar algumas medidas de evicção, como aspirar a casa com mais frequência, utilizar um pano úmido para limpar o pó, ventilar a casa diariamente, lavar os têxteis, sobretudo as caminhas dos animais a altas temperaturas. As infecções secundárias, como sabem, são bastante frequentes nos cães atópicos e devem ser bem controladas para podermos ter também um bom controle do próprio prurido. E tanto para as infecções bacterianas como para o próprio subcrescimento de malacésia, devemos priorizar sempre a terapia tópica, seja por shampoos, sprays ou mousses, sempre pensando na questão da resistência aos antibióticos. A própria terapia tópica pode ter vários objetivos, consoante o caso, podendo ser usada como medida antipruriginosa, antisséptica, como acabámos de falar, ou mesmo hidratante. A restauração da barreira cutânea pode ser conseguida através da suplementação oral com ácidos gordos, seja em xarope, seja em cápsulas, ou até mesmo na própria dieta, que já contém essa suplementação. Existem também várias opções, como spot-ons de ácidos gordos e até coleiras contendo ceramidas, que ajudam a restaurar então a barreira cutânea danificada. Por último, temos a utilização de antihistamínicos e de ácidos gordos como terapêutica acessória. Sabemos que existe pouca evidência científica da sua eficácia no controle do prurido, mas podem ser úteis em casos ligeiros ou associados a outros fármacos. Passamos à imunoterapia alergénio específica, que sabemos que é o único tratamento capaz de evitar a progressão natural da doença alérgica no cão. Podemos usar vários protocolos, tanto por via oral como subcutânea, com resultados semelhantes. Devemos sempre considerá-la como um tratamento
para a vida, na maioria dos casos, e é importante não esquecer de referir isto logo à partida aos tutores, também para gerirmos melhor aqui as suas expectativas. As melhorias normalmente não surgem de um dia para o outro com a imunoterapia, podem surgir até 1 ano de tratamento e por isso é recomendável não suspender o tratamento antes desse ano. O grande objetivo vai ser sempre conseguir evitar ou pelo menos reduzir a necessidade de tratamento sintomático. É uma terapêutica bastante segura, os efeitos secundários são muito raros e deve ser sempre feita baseada em provas alergológicas. As provas alergológicas incluem técnicas in vitro e técnicas in vivo, com diferentes vantagens e desvantagens. Entre as técnicas in vitro, a mais utilizada na prática clínica é o doseamento de IgEs séricas alergênio-específicas, por ELISA. Contudo, à semelhança do que tem vindo a acontecer em imunologia humana, o chamado diagnóstico resolvido por componentes, em que se faz a caracterização molecular de cada alergênio, encontra-se também em expansão na medicina veterinária e hoje em dia, com esta tecnologia, é possível testar uma maior quantidade de espécies alergénicas, reduzir o número de falsos positivos e de falsos negativos, uma vez que também permite identificar a presença de reatividade cruzada entre as espécies alergénicas. Quanto aos testes in vivo, continuam a ser investigadas diferentes técnicas, mas os testes intradérmicos continuam a ser os mais utilizados, continuam a ser o gold standard. A seleção das espécies alergénicas a testar deve ser sempre baseada na sua prevalência numa dada zona geográfica e também no perfil imunoalergológico dos pacientes que vivem em cada região. E só para vos dar um exemplo da importância desta questão, mostro-vos este estudo em que verificamos que cães atópicos provenientes da zona litoral centro apresentam taxas de sensibilização para o ácaro Shiro e para o Dermatophagoides farinae, 2 ácaros do pó, significativamente superiores aos cães provenientes da zona interior sul. Estas diferenças podem dever-se à diferente prevalência destas espécies alergénicas nas 2 regiões, muito provavelmente relacionado com diferenças de temperatura e de umidade, e é expectável que diferenças como estas possam existir também relativamente a outras espécies alergénicas, como pólenes e fungos. Estas diferenças regionais vêm aqui reforçar a importância de adaptarmos os painéis de alergénios a testar às características de cada zona, para que posteriormente se consiga também um tratamento mais personalizado destes animais. E é isso que pretendemos. Passamos agora a outro conceito. Vamos falar das fases de tratamento na dermatite atópica canina. A primeira fase deve ser sempre a fase de terapia reativa, em que fazemos uma indução, ou seja, onde pretendemos a remissão dos sinais clínicos, seguida de uma fase de terapia proativa, a nossa fase de manutenção, ou de prevenção da recorrência dos sinais clínicos. E é exatamente isto que este artigo de Olive Ray propõe. Nós sabemos que os corticosteroides e a própria ciclosporina têm um espectro de ação muito mais alargado, ao contrário, por exemplo, do Lokivetumab, que é muito mais específico, ele bloqueia apenas a interleucina 31. Já o oclacitinib podemos dizer que tem um espectro de ação intermédio, porque ele inibe a ligação de várias citoquinas aos seus receptores. Então, tendo isto em conta, em situações agudas é mais lógico que começamos por usar fármacos, digamos que mais abrangentes, que atuem em vários tipos de células, em várias citoquinas, como são os corticosteroides. Assim que a inflamação se torna mais ligeira e para evitar grandes ciclos de cortisona, podemos substituir os corticosteroides por um inibidor JAK, como o oclacitinib. Quando os sinais clínicos estão controlados, passamos então para a segunda fase, a fase proativa. E é nesta fase que fará mais sentido usar o Lokivetumab, a imunoterapia e os corticosteroides de forma proativa. A terapia proativa com o aceponato de hidrocortisona já foi testada e consiste exatamente na aplicação deste spray nas áreas do corpo onde o animal normalmente está mais afetado, onde ele costuma ter lesões, mesmo que não as tenha nesse momento. E aplicamos o spray 2 dias consecutivos por semana.
e aqui o objetivo será o de prevenir as crises a longo prazo, inibindo a inflamação cutânea clínica residual. Resumindo, um bom plano terapêutico para um cão atópico deve ter em consideração o controle dos 3 pilares que definem a doença e que vimos logo no início desta apresentação, e que devem ser sempre usados em contexto de terapia multimodal. Para o controle dos defeitos da barreira cutânea, temos várias alternativas de hidratantes e emolientes tópicos, de suplementos com ácidos gordos, de proceramidas. Para o controle da disbiose microbiana, podemos recorrer aos antibacterianos ou antifúngicos, idealmente tópicos, mas também sistémicos. E ainda há a possibilidade de utilização de pré, pró e pós-bióticos. Relativamente à sensibilização alérgica, podemos tomar medidas de evicção alergénica e iniciar a imunoterapia específica com base nas nossas provas alergológicas e ainda toda a panóplia de fármacos antipruriginosos e anti-inflamatórios que falámos. E antes de terminar, só 2 ou 3 notas que considero importantes também. Uma delas é o banho no cão atópico. Ele é um aliado essencial porque vai nos permitir reduzir o prurido, reduzir a carga alergénica da pele e do pelo. Nós sabemos que isto é uma coisa que eu explico consistentemente nas minhas consultas aos tutores, é importante que eles percebam isto. A reação alérgica acontece através da penetração dos alergénios na pele. Portanto, se nós conseguirmos reduzir a quantidade de alergénios que se vai acumulando no pelo, nem que seja só com água, já vamos conseguir reduzir, por consequência, também toda a reação inflamatória, toda a reação alérgica que acontece por aí. Portanto, os banhos também vão permitir restaurar a barreira cutânea, como vimos, controlar as infecções secundárias quando utilizamos shampoos antissépticos, antifúngicos. E, portanto, provavelmente o banho é a única medida que, numa medida só, nos permite melhorar um pouco de cada um destes 3 pilares terapêuticos. E para elaborar um plano terapêutico, são sempre necessárias 3 peças fundamentais que nunca devemos esquecer. O animal, que nos vai dar a resposta clínica, no fundo é o nosso objetivo, não é? O tutor, que vai ser responsável por pôr em prática o plano que nós lhe vamos dar, e para nos dar também, de volta, o feedback tanto da sua aplicação como da evolução da qualidade de vida do animal. Depois temos nós, o médico veterinário, que tem o papel de adquirir os conhecimentos científicos e depois de os conseguir apresentar, de conseguir apresentar as opções terapêuticas existentes e de adaptar o plano sempre que necessário. Eu costumo dizer, nas minhas primeiras consultas, que não existe só um plano A, existe um plano B, um plano C, um plano D, os que forem necessários ao longo da evolução do animal para conseguirmos controlar a dermatite atópica desse cão. E só com estas 3 peças bem encaixadinhas é que vamos conseguir escolher o melhor plano terapêutico para o animal que temos à frente. Conclusões rápidas. Se queremos tratar um cão atópico, primeiro temos de estar seguros de que temos um diagnóstico clínico correto. E, idealmente, ir um pouco mais além e perceber qual a causa da alergia, o que é que está a provocar a alergia neste animal. Devemos conhecer em pormenor as características quer do animal, quer do seu tutor. Aplicar sempre uma terapia progressiva, desde uma terapia reativa a uma terapia proativa. E não esquecer de abranger os 3 pilares do tratamento: os defeitos da barreira cutânea, a disbiose microbiana e a sensibilização alérgica, numa terapia multimodal em que associamos as medidas básicas às medidas acessórias para termos a melhor resposta clínica. E é tudo. Deixo-vos só mesmo para terminar o convite a integrarem a nossa rede vetalergo.pt. Esta rede é uma rede colaborativa de centros de atendimento médico-veterinário que visa criar um mapa alergológico nacional canino, ou seja, determinar para cada região do país
quais as espécies alergénicas mais importantes para o desenvolvimento dos sintomas nos cães atópicos nessas regiões, tentando depois dessa forma melhorar o manejo clínico dos cães atópicos em Portugal. E se estiverem interessados em saber mais, terei todo o gosto em explicar-vos e para isso deixo-vos também o meu contacto e, claro, qualquer questão que tenham que eu possa ajudar. E é Muito tudo. bem. Obrigada, Daniela. Nada. Diz-me uma coisa. Nós temos aqui umas quantas questões. Ok. Queres seguir e tentar ver o caso clínico? Ou, porque eu não sei como é que se o caso clínico é muito complexo ou longo. O Ou caso, queres começar pelas questões? olha, nem sei, o caso clínico serão o quê? 5 minutos? Então, se calhar fazemos o caso clínico e às É? vezes o caso clínico dá asa a mais questões e assim a gente consegue depois fazermos as questões Sim, é todas no só fim. mesmo assim uma apresentação rápida para verem umas fotos e ficarem Hum. entusiasmados. Estamos as duas com uma tosse. Ué, peço desculpa, mas isto Não, não, eu sei, sei o que isso é. está complicado. Foi uma É semana alérgica difícil. também? Então, lá é isto. Sim. Vamos cá ver o Scooby. O Scooby. Então, o Scooby é um bulldog francês, não podia deixar de ser. O Scooby tem 6 anos de idade, vive num apartamento com 3 gatos que não têm problemas dermatológicos. Ele é vacinado, é desparasitado e a tutora refere que ele tem história de alergias desde jovem. E há muito tempo que faz Alpoquel, mas agora, segundo a senhora, está péssimo, mesmo com medicação e mesmo com banhos com um shampoo hidratante. Então, a doutora do Scooby trouxe-o a uma consulta de segunda opinião. E o Scooby tem neste momento um grau de prurido de 9 em 10. Está feitíssimo e com um ar super triste, como podem ver na fotografia. Ao exame físico, já não detectámos nenhuma alteração para além do exame dermatológico. No exame dermatológico verificámos a presença de eritema moderado em quase todo o Scooby, portanto no focinho, no pescoço, nas extremidades podais, nas zonas flexoras dos membros, nos flancos, na face posterior dos membros posteriores. Tinha também dermatite nas pregas da face e na cauda, com erosões, com eritema e descamação, e ainda a hipotricose, tanto no dorso como nos flancos, como na face externa dos membros posteriores, como na zona perianal. Já vão ver o resto das fotos, acho que só mesmo os ouvidos é que se aproveitavam. Pronto, temos aqui as zonas flexoras com bastante eritema, mesmo no dorso aqui e na região dorsal do pescoço, com hipotricose e com eritema marcado. As patinhas com pododermatite, com hipotricose, inflamação, todo o Scooby estava com falta de pelo, como podem ver, e com eritema bastante marcado, sobretudo aqui na parte posterior. Então, avançámos com os nossos exames complementares. Fizemos raspagens cutâneas que foram negativas, e citologias, onde encontramos cocos muito bonitinhos, tanto intra como extracelulares. Então, qual é que foi a nossa abordagem terapêutica inicial? Para a eliminação de possíveis fatores desencadeantes, e aqui seguindo um bocadinho a lógica que falámos no início da apresentação. Fizemos um controle de ectoparasitas, apesar de não termos encontrado nada nas raspagens, é sempre conveniente fazer aqui também um trial terapêutico e usar uma isoxazolina é sempre uma boa opção para descartarmos a possibilidade de ectoparasitas. Iniciámos dieta de eliminação, recorrendo a uma dieta comercial hipoalergénica à base de proteína hidrolisada, em exclusividade, durante 8 semanas. Começámos banhos com shampoo antisséptico para controle da infecção bacteriana secundária e também desinfecção das pregas da face e da cauda. Para o controle do prurido, e como tínhamos uma situação com um grau de prurido muito elevado e muita inflamação, resolvemos começar pelos fármacos que são realmente mais abrangentes, pela prednisolona, 5 dias seguidos de desmame, e depois então
continuar com o Apoquel na sua dose de indução, seguido depois de mais 14 dias de dose de manutenção. E temos o Scooby, 3 semanas depois, veio mais confortável, com um grau de prurido de 4 em 10. E o exame dermatológico mostrou-nos um Scooby já sem hipotricose. Podem ver que as patinhas já não têm falta de pelo, já não estão inflamadas. Ele tinha apenas um ligeiro eritema interdigital. Temos aqui também algumas fotos da parte posterior, que era onde ele estava pior. E já não apresenta todo aquele eritema e aquela hipotricose que tinha inicialmente. E o que é que fizemos às 3 semanas? Mantivemos a dieta de eliminação, reduzimos um pouco aqui a frequência dos banhos e das desinfecções, e continuamos aqui o nosso plano do Apoquel. Portanto, ele já tinha feito 2 semanas de cortisona, mais uma semana de Apoquel, faltam-nos mais 3 semanas de Apoquel, mantendo aqui a dieta. Às 8 semanas, o que a senhora nos diz é que desde que parou o Apoquel, voltou a lamber as patas. Portanto, ele agora neste momento está sem Apoquel, apenas com dieta de eliminação, e o grau de prurido voltou a aumentar. E no exame dermatológico o que verificámos é que realmente tem um eritema interdigital mais marcado do que tinha anteriormente. Então, na verdade, aqui foi o momento em que chegámos ao diagnóstico de dermatite de alergia ambiental e, portanto, é a fase em que teremos de prosseguir com o nosso diagnóstico etiológico. Fizemos então testes intradérmicos que deram positivo para 2 ácaros do pó, o Dermatofagoides farinea e o Aeroglifos, e 2 fungos, a Malacésia e a Alternaria. Nos testes serológicos já obtivemos valores de IgS séricas consideradas positivas, tanto para o Dermatofagoides farinea, um dos ácaros do pó que já se tinha revelado positivo nos intradérmicos, mas também para o ácaro Shiro e para o Tirofagos, que são 2 ácaros de armazenamento. Portanto, tivemos de ter em consideração todas estas respostas para depois selecionarmos os alergénios a incluir na imunoterapia. E aqui, só para terminar, então, o nosso plano a longo prazo. Mantivemos o regime de controle de pulgas, tanto no Scooby como nos gatinhos lá de casa. Implementámos algumas medidas de evicção alergénicas, como já tínhamos falado anteriormente. Mantivemos os banhos com shampoo antisséptico e antifúngico também, até porque ele também estava sensibilizado para malacésia. Banhos regulares e dieta específica para cães atópicos, aqui numa tentativa de reforço da própria barreira cutânea. Mantivemos o controle do prurido, ainda com o Apoquel durante um mês, só para estabilização dos sinais clínicos, e depois fizemos a transição para o Lokivetumab mensal. No início fizemos também o aceponato de hidrocortisona nas zonas interdigitais e nas zonas onde o Scooby costuma ficar pior, e depois passámos para o protocolo só de administração ao fim de semana. E iniciámos a imunoterapia alergénio específica e o Scooby mantém-se estável para já no início da imunoterapia ainda, e com injeções ainda de Lokivetumab mensal. E é tudo, estou pronta para... Posso começar a fazer as perguntas neste caso já? Força. Ou seja, nesta situação, obviamente é um caso que está em progressão. Nesta situação, começámos a fazer a imunoterapia, mas estamos na mesma a fazer, neste momento, a fazer o Cytopoint, basicamente injetável, e tópicos. Portanto, já não está, deixa de fazer o Apoquel, passa a fazer. Ah, não, espera, desculpa, está a fazer o Apoquel ainda, não é? Não, fez só um mês Exatamente. E e depois passou ao depois Cytopoint. substitui. Portanto, neste momento, no mundo ideal, vamos conseguir manter só com a imunoterapia e com o eventual Cytopoint. De vez em quando, Exatamente. esperamos O nós. que poderá vir a acontecer agora é tentarmos ir vendo se o Cytopoint pode ir sendo mais espaçado no tempo, por Uhum. exemplo. Sim, sim, exatamente. Até que, eventualmente, se tivermos sorte, não é? Pois. Possamos.
Pois, porque essa é uma das perguntas que são feitas aqui e que eu vou ver se consigo encontrá-la ou não, mas que tem basicamente a ver com qual é o grau de controle que nós conseguimos obter com a imunoterapia. Ou seja, conseguimos que só com a imunoterapia manter estes animais sem outra medicação qualquer, ou continuamos na mesma a ter que suplementar com outras medicações mais permanentes ou mais intermitentes, consoante a situação. Então a resposta é muito simples. Depende. Então, há animais em que sim, que é possível, e é esse o grande objetivo para todos eles, não é? Há animais que se mantêm bem só com a imunoterapia, em que não precisamos de fazer tratamento sintomático, ou há animais em que precisamos só de fazer tratamento tópico. Ahm, e depois há os animais em que conseguimos reduzir, se calhar, o tratamento sintomático, e infelizmente também pode haver os que não respondem, óbvio. Pois, pois, Infelizmente ainda não temos a forma de prever em que uhum, gavetinha aquilo vai ficar. pois. E só para ver se eu percebi esta situação, neste caso específico do Scooby, ele passou numa fase inicial da dieta hidrolisada para uma dieta não hidrolisada para cães atópicos, tipo uma daquelas dermatológicas, digamos assim. Exatamente, sim, sim. Portanto, já Uhum, não há necessidade. Na verdade, já percebemos que a dieta não foi importante neste caso para uhum, o controle dos sintomas, não é? uhum, Ele já fez 8 semanas de dieta e mesmo assim voltou a piorar, e portanto. Vamos concluir que o mais importante será a parte ambiental e não a parte alimentar, e uhum, vamos mudar para uma dieta que não tem de ser, não tem de ser hipoalergénica, mas que pode ser uma dieta enriquecida com ácidos gordos, que nos vai dar aqui outra ajuda a outro nível. uhum. E então vamos entrar agora nas dietas, porque uma das questões, por acaso foi eu que meti, é precisamente relacionada com estas dietas. Quando temos estas dietas, que são as dietas dermatológicas reforçadas com os óleos, é necessário fazermos na mesma a suplementação com os ômegas? Ou, uma vez que estas dietas já o têm incluído, não precisamos? À partida, não, ela já tem a quantidade suficiente de ácidos gordos para manter essa suplementação que precisamos. Eu diria que podem ser utilizadas como alternativas. Uhum, pronto, exatamente. Portanto, Portanto, isto é mais uma coisa que vamos ter que adaptar ao animal, ao tutor, não é? E, uhum. e colocar-lhe todas as opções disponíveis. Uhum. Em termos de, para nos mantermos aqui na questão das dietas, hum, nestas situações, uma vez que muitos dos animais realmente também têm reações adversas ao alimento, quais é que são o que é considerado uma boa primeira opção? Porque temos as opções da hidrolisada, não é? Mas depois também há aquelas alimentações monoproteicas como a proteína de origem novel, novel protein, ou aquelas dietas caseiras. Então, idealmente, eu tento sempre, posso não ser eficaz nesta minha tentativa, mas tento sempre que se opte por uma dieta caseira. E aqui é importante que as pessoas percebam que não é só fazer uma dieta caseira, não é chegar a casa e fazer arrozinho com frango, não é? Ok. Ah, é importante que o animal seja alimentado com uma fonte proteica e um carboidrato que nunca tenha comido na vida, porque nós sabemos que a reação alérgica à partida só acontece a um segundo contacto. Portanto, teremos sempre que optar por algo que ele nunca comeu. Ora, a maioria dos animais que nos chegam, para além de já estarem habituados a comer ração, e às vezes é difícil de os meter a comer a dieta caseira, já comeram uma série de rações de vários supermercados, de várias marcas. Para além de que muitas delas também, se calhar, não nos dizem na embalagem tudo o que lá está dentro, não é? E, portanto, fazer uma história alimentar rigorosa de um animal que nos chega, por exemplo, já com 6 anos, que às vezes até já teve mais do que um tutor, é difícil, não é? E, portanto,
quando optamos por uma dieta caseira, eu gosto sempre de recomendar uma fonte proteica mais exótica. E normalmente opto por tentar carne de cavalo, carne de avestruz, algo assim mesmo fora também da nossa, vamos chamar, alimentação mediterrânea, não é? Uhum, Para fugir um bocadinho daquilo que também estamos habituados. E depois associar, por exemplo, a batata doce ou a abóbora, que normalmente também não vem nas rações e que a maior parte dos tutores também não costumam fornecer. Pronto. A dieta caseira deverá ser sempre a nossa primeira tentativa, não é? Deve estar em primeira linha. uhum, Até porque, mesmo as dietas hipoalergénicas, corremos o risco do animal ser alérgico, por exemplo, a algum aditivo, algo mais que venha na dieta, não é? uhum. Depois, as dietas com proteína hidrolisada serão sempre a segunda escolha, digamos assim. E eu diria que em terceira opção, as monoproteicas. Mas isto Uhum, vai depender, obviamente, do tutor, do animal. Há animais que nos dizem: eu já tentei todas as dietas de proteína hidrolisada que existem no mercado. Então, se calhar, vamos ter que optar por arranjar aqui alguma monoproteica que seja um bocadinho mais fora do habitual, e já existem algumas marcas também com opções um bocadinho mais fora da caixa. uhum. Portanto, normalmente usas esta dieta caseira como numa primeira linha nestes suspeitos de doença atópica. Pelo menos tento que os tutores o Pois, façam. Não porque quer dizer que a maior parte deles aceitem. Não é? consigam fazer. Também havia aqui uma questão sobre alimentação natural, se bem que eu não tenho bem a certeza o que é que estamos a ter aqui como alimentação natural. Se estamos a usar comida raw, se estamos a usar simplesmente ingredientes puros cozinhados. Sim, Porque no fundo, se formos fazer um prato de carne de cavalo com abóbora, é é alimentação natural. natural. Pronto. Exatamente. E portanto temos aqui esta questão aqui, nesta situação específica, que o colega, eu penso que ainda esteja aqui, mas poderá eventualmente esclarecer esta questão. Pronto. Então, agora vamos pegar nas outras questões, porque eu tentei agrupar estas aqui. Elas não estão muito por ordem, mas são principalmente relacionadas com tratamento. Ahm, uma das questões que temos aqui, uma das primeiras questões que temos aqui, ainda não tinhas falado quase nada, já o João Paulo estava aqui a meter esta questão, fiquei muito contente. É quando temos um animal que está a fazer ciclosporina ou que está com um apoquel ou semelhante, nós vemos que isto pode interferir com a eficácia da imunoterapia, se eles estiverem a fazer imunoterapia. É assim, na verdade, não existem muitos estudos acerca dessa questão. Pois. Portanto, a minha resposta nunca vai ser cientificamente correta. Mas, obviamente, que tentamos sempre reduzir ao mínimo possível, não é? E se calhar, se pudermos fazer um apoquel em vez de uma ciclosporina, um loquibepimab em vez de um apoquel, tentar ir mais para o lado da terapia proativa, mais seletiva. E, portanto, não tão abrangente em termos também de ação, teremos menos probabilidade de que haja interferência com o resultado da imunoterapia. Uhum. Mas Pois. efetivamente não existem ainda estudos muito evidentes relativamente a essa questão. Uhum, pois. Também suponho que seja um bocado difícil conseguirmos fazer um estudo desse género, porque os dois animais são diferentes e o mesmo animal ao longo do tempo é diferente. Portanto, É hum, difícil, temos, sim. temos aqui uma Sim. outra questão. Desculpa, não sei se queres adicionar alguma coisa. Não, não, força. Pronto, temos aqui uma outra questão, uh, de difícil interpretação, na minha opinião, porque é um colega que refere que normalmente temos uma situação de dermatite atópica e que nós assumimos que está associada a prurido, mas se o tutor nos diz que não há prurido e não temos evidências clínicas de prurido,
mas o animal responde ao citopoint, como fazemos esta interpretação? A minha questão aqui é como é que sabemos que o animal responde clinicamente ao citopoint se ele não tem prurito? Exato, boa questão. Pronto, esta é a minha questão de Se interpretação da calhar pergunta. Portanto, tem talvez o mais, colega. não sei se terá mais sintomas nesse caso. Pronto, exatamente. Pronto, mas aí depois fica-nos a questão: será que é dermatite atópica? Pois vai depender dos sintomas, não é? Pronto, mas talvez À eu par- penso que o colega talvez ainda esteja aqui, ele se calhar consegue-nos esclarecer um bocadinho melhor esta questão. À partida, Ahm, o Roquebetamab é muito específico, portanto, para a interleucina 31, pois, que é uma citoquina muito específica do prurido, não é? Do uhum, prurido alérgico. Portanto, dificilmente ela vai atuar numa doença que tenha uma fisiopatologia completamente distinta, não é? uhum, Agora, ele até pode resultar, por exemplo, numa alergia a pulgas, ou uma alergia alimentar, não é? pois, pois, pronto. Esta questão penso que foi respondida ao longo da sessão, porque é quando é que se inicia a imunotropia, se iniciamos a imunoterapia quando o paciente está em crise ou se controlamos antes, controlamos os sintomas antes de iniciar a imunoterapia. E naquela escalazinha. Se eu aprendi bem, normalmente controlamos primeiro a Pois, crise e exatamente. depois vamos iniciar a imunoterapia. Portanto, Esteve atenta. prestei atenção. E portanto, lá está, foi uma daquelas questões que foi respondida ao longo da sessão. Agora, se tivermos um caso muito focal, por exemplo, de furunculose interdigitais, não temos mais alterações, não temos por aí noutras alterações, noutras localizações anatómicas. Ahm, Usamos este tipo de abordagem também ou conseguimos fazer aqui algumas modificações à nossa abordagem, uma vez que se trata de algo mais focado, focal? Sim. Nessas pododermatites, de facto, os glucocorticoides funcionam muito bem, mas também resolve casos desses com mocacitinib. Ahm, Acho que vai depender Ok. aqui também um bocadinho da gravidade da situação, não é? Uhum. Pronto, portanto, o pensamento é o mesmo, mas tem que ser um bocadinho mais adaptado. E nestas situações, ah, o tratamento tópico funciona, porque obviamente temos um cão que é geralmente toda a pele dele, coitadinho, é atopia. Não podemos andar a meter spray em todo o lado, quase, Exato. não é? Mas se é uma coisa muito focada, só nas Sim, patinhas da frente ou entre os dedos, essa é uma das grandes vê-se. vantagens do tratamento tópico e em particular do spray da ceponato hidrocortisona, é podermos tratar zonas específicas, não é? Coisas mais localizadas, sem Uhum, dúvida. E uma das localizações chave são de facto as zonas interdigitais, assim como, por exemplo, também não falámos, também para não estender muito a apresentação, mas pode ser utilizado exatamente o mesmo protocolo nos ouvidos. Aliás, existe já atualmente o corte óptico também, não é? pois, que é subcórtico. É isso Uhum, mesmo. E o protocolo pode ser utilizado da mesma forma, até mesmo de forma crónica, os tais 2 dias seguidos por semana, a nível dos ouvidos, tem também efeitos, de redução das crises a longo prazo. pois. Muito bem. Ora, antes de entrarmos nos desenreales e afins, vamos só cobrir aqui uma questão que eu também tenho muitas vezes essa questão, que é quando estamos a utilizar medicações que são, no fundo, imunossupressoras, ciclosporinas, etc., se não deveríamos, ou se não há nenhum estudo que indique um benefício de adicionarmos estimuladores imunitários ou ômegas. Os OMGAs, no fundo, já deveriam estar aqui no nosso plano, não é? Para outras Sim, razões. exatamente, sim, exatamente. Estimuladores do sistema imunitário, que eu saiba, não existem estudos nesse sentido. Pois. Não sei até que ponto é que isso Uhum. iria, iria modificar alguma coisa. Uhum. Sim. Eu suponho que aqui a ideia e a questão seja porque estamos a usar uma medicação Bem, geralmente isto fora, e queríamos imunossupressora. aqui Pronto. fazer um bocadinho o inverso, não é? Claro, Eh, exatamente.
Isto também entra por causa um bocadinho da questão das vacinas, porque, por exemplo, nós sabemos que o Zenrelia nos Estados Unidos tem um aviso sobre a administração nas alturas Isso das vai vacinas. ser ou foi modificado, ou pelo menos na Europa vai sair Sim. sem esse aviso, porque entretanto foram feitos mais estudos nesse sentido e já se sabe ser seguro. Uhum. Pronto, e é a mesma coisa com a Apoquel, não é? É a Porque. mesma coisa com a Apoquel, sim. Mas eu lembro-me, eu não sei se isto tem algum fundamento ou não, mas eu lembro-me quando nós tínhamos, por exemplo, animais a fazer a ciclosporina, que a recomendação era parar a ciclosporina 2 semanas antes e 2 semanas Sim, depois das eu ainda faço vacinações. isso, eu faço esse esquema com a Pronto. ciclosporina. É assim, eu ensinar, não sei se ainda tem fundamento ou não, mas na altura Na era assim verdade, que não nós sei estávamos se a isso, fazer. na verdade, não sei se isso está publicado, mas eu Pois. continuo a fazê-lo, sim. Pronto, portanto, nós neste momento em Portugal sabemos que a partir do Zenrelia, quando sair, podemos utilizar na altura da vacina e não temos que parar, Exatamente. para fazer a vacina. Agora, já sabemos alguma coisa em relação à transição? Imaginemos que temos um cão que está a fazer a Apoquel e vamos fazer a transição para o Zenrelia. Há aqui, já temos alguma coisa Paramos no em dia como 1, fazer isso? começamos no dia seguinte do Pronto, outro. pronto, é uma Simples. troca direta, digamos É assim. simples e fácil de entender. Tanto o Apoquel tem um efeito de 24 horas, não mais do que isso. Portanto, Uhum. Ok, pronto. É assim, nós realmente, a Rita tem razão. Ela disse aqui que o Zenrelia já está disponível na Bio 2 para nós vermos, porque ele não está em stock. exatamente, é isso. Então, aqui a questão é o que é que nós esperamos que seja a vantagem clínica do Zenrelia versus o Apoquel, para além do preço. O que nos dizem, não é? Eu não tenho experiência prática, como devem perceber, que ainda não chegou, é que tem um poder anti-inflamatório maior. Ah, e eu, na verdade, assisti ao lançamento do Zenrelia em Bilbao e o que nos mostram é que, de facto, casos em que se calhar nós optaríamos por usar inicialmente corticosteroides, conseguem controlar logo à partida com o Zenrelia e, portanto, o Zenrelia pode ser utilizado praticamente em todos os casos. Uhum. Pois era isso que eu ia perguntar agora a seguir, se ele, com esse efeito, será que poderá ter lugar como um substituto, provavelmente não tão forte como os glucocorticoides, não é? Mas, No fundo, aquilo que pelo menos apregoam é que pois. tem um efeito anti-inflamatório tão bom ou quase tão bom como os corticosteroides, mas obviamente sem os seus efeitos secundários. Claro, pois, exatamente. Muito bem. Citopoint, uma colega aqui que está a perguntar se alguém já teve algum caso com suspeita de incontinência urinária relacionada com o Citopoint. Eu não. Não, também não Pronto. tenho registro. É uma pergunta que eu posso fazer à outra colega, que por acaso nós estivemos no webinar em inglês com a Ana na segunda-feira e que também trabalha em dermatologia e que trabalha fora da Europa, mas eu não é uma coisa que eu alguma vez tenho ouvido. Alterações urinárias com o Apoquel, sim, já tive. Com o Cytopoint, não. E que alterações urinárias, só por curiosidade? Ora, Incontinências ou não, por infecções acaso até foi um urinárias caso de ou... hematúria, Ok, ok, muito interessante. São um coisas caso. sempre que nós não... Pois, nem sempre ouvimos, não é? Antes de entrarmos outra vez aqui num bocadinho na dieta, testes alérgicos ou testes alérgicos. Em relação a estes testes, nós temos diferentes opções, como tu também referiste. Ahm, Existe perda e eficácia, diagnóstica nos testes serológicos versus os intradérmicos? Como é que funciona em termos de falsos positivos e falsos negativos? Na verdade, eles podem existir nos dois, não é? Há sempre Pô, essa possibilidade. Aqui a grande questão é que eles vão testar coisas diferentes, não é? Nos testes serológicos, nós temos que perceber que vamos apenas dosear as IgE específicas. Vamos simplesmente ver os anticorpos específicos no sangue.
os testes intradérmicos não vão ver só essa parte, eles vão, no fundo, dar-nos uma resposta semelhante àquilo que acontece de forma natural na alergia, não é? Com todos os mediadores inflamatórios, e células inflamatórias implicadas, e depois aquilo que nós vemos é a tal formação da pápula, não é? Ah, mas nem sempre os testes intradérmicos correspondem, como viram, aos resultados dos sorológicos. Uhum. O que muitas vezes fazemos é acabar por olhar para as duas coisas e tentar conjugar os resultados de maneira a conseguirmos depois com a própria história clínica perceber o que é que pode fazer mais sentido naquele animal. Eu agora vou entrar um bocadinho aqui nisto porque também há algumas questões que eu própria tenho. Uma delas foi que já ouvi várias pessoas na área da dermatologia a dizer que os testes das imunoglobulinas, das IgS, que são relativamente inúteis porque têm muitas reatividades cruzadas, e que os animais e que os resultados não são necessariamente depois não são aqueles, ou Exatamente, seja. os tais falsos positivos que estávamos Exatamente, a não falar, corresponde. não Pode é? ter uma IgE muito Ah, aumentada para uma coisa, mas depois, na realidade, em Exatamente, contato e com isso, aquele isso pode alérgeno, não. acontecer inclusivamente Pronto. num animal que não seja alérgico. Se nós formos pegar um animal qualquer que não tenha nenhuma história de alergia, ele se calhar até vai Uhum. ter alergias aumentadas e não necessariamente ter alergia ou Exatamente. sintomas alérgicos associados a essa sensibilização. É importante sabermos que sensibilização é diferente de alergia. Não é? Pronto. E Exatamente. aqui é por isso que nós, sempre que possível, tentamos associar os dois testes para conseguirmos ter resultados Uhum. mais efetivos. E assim, no fundo, é assim, eu sempre usei estes testes na perspectiva da imunoterapia, ou seja, nós vamos fazer estes testes para podermos iniciar Exatamente. imunoterapia específica para aquele animal. Ahm, Já usei das duas maneiras, ou seja, à base dos resultados serológicos e criamos a imunoterapia a partir dos resultados mais prevalentes e também dos intradérmicos. Normalmente, porque nós temos um limite do número de halogénios que podemos colocar, certo? Sim, Não podemos meter 50.000. exatamente. Ah, Por isso é que é normal, importante essa seleção. Exatamente. Como é que são os critérios? Ou seja, o que é que vou tentar formular esta pergunta de uma maneira mais científica. Se eu tenho os dois resultados disponíveis, tais como, por exemplo, eu tinha aqui no Scooby, ah, a qual é que eu dou mais peso quando estou limitada no meu número de halogénios? Ou seja, se eu só posso meter, por exemplo, 5 e eu tenho 8 resultados positivos, como é que eu escolho? E vai entrar aqui com várias coisas. Para já, que tipo de espécies alergénicas é que são esses oito? São todos ácaros, são todos fungos, são todos pólenes. Esses Uhum, pólenes são todos há deles que são semelhantes, porque depois existem também alguns que dão reatividade cruzada entre eles e muitas vezes não precisamos de os pôr todos, basta pôr um deles, uhum, por exemplo. Imagina que está positivo para vários tipos de gramíneas, pólenes de gramíneas. Se calhar basta-nos pôr um deles, não é? E isso uhum, pode acontecer também um bocadinho com os ácaros do pó. Existem alguma reatividade cruzada que neste caso pode ser benéfica para depois nós podermos selecionar. E temos que ter sempre em conta também a história do animal, não é? Se for um animal exclusivamente indoor, que vive no meio da cidade e der também muito sensível a uma data de pólenes, se calhar eu vou optar mais pelos alergénios de interior e não tanto pelos de exterior, não é? uhum, uhum. Portanto, temos que pôr tudo, temos que pensar um bocadinho em tudo isso. Pois. Muito bem. Ok, agora vamos terminar com a parte das dietas, porque temos aqui mais alguns esclarecimentos e também mais algumas questões. Eu tenho aqui uma, que fiquei a pensar nesta coisa porque agora falta-se muito do microbioma e da microbiota. E uma coisa que foi referida foi a adição de pós e pré-bióticos, probióticos e Sim. pós-bióticos. Aqui, obviamente, era no sentido de restabelecer o equilíbrio da barreira da pele. Como é que nós administramos, ou o que é que isto é? O que é que são estes pré e probióticos? São os mesmos que nós utilizamos
no Fortiflora, Eh, ou há específicos para a pele que nós podemos administrar na comida, ou que podemos adicionar, por exemplo, que haja shampoos com formulações específicas pré-bióticas, por Existem, exemplo, ou existem pós-bióticas. inclusivamente soluções tópicas Uhum. com este tipo de produtos. Não queria estar aqui a fazer publicidades, mas, mas Pronto, mas há tópicos, no fundo exatamente, há tópicos, há são loções colocados. que Pronto, têm, exatamente, era essa a questão, por porque exemplo, sim. eu sei que há muitos estudos hoje em dia, até até estava a pensar nisto na questão das vacinações e da tal estimulação imunitária, porque há alguns estudos com alguns probióticos intestinais, utilizados Sim, sim, intestinais, que existem. sugerem que realmente há algum benefício na resposta, dão algum benefício na resposta imunitária e na resposta à vacinação, por exemplo. E daí a minha questão, E também será que é existem também vários esses? relativamente aqui à dermatite atópica. Portanto, as últimas guidelines que temos penso que coloquei, já são de 2015 e nelas não vem isso incluído. Pois. Esperemos ter novas em breve, mas são estudos que têm sido feitos e existem anos e anos de estudos nesse sentido, e tudo leva a crer que os probióticos, mesmo esses orais que estamos a falar, que também possam, de certa forma, ajudar aqui à condição da pele e até a prevenir. Uhum. O grande problema é saber quais, em Pois. quantidade, eh, em que fase da vida, em cachorros, em adultos, pelas mães, antes deles nascerem. Pronto, tudo isso Uhum. ainda falta definir. Muito bem. Então, agora sim, vamos terminar com a parte da dieta, que é as últimas questões que aqui temos. Portanto, aqui realmente havia uma questão relacionada com a adição dos ômegas que nós tínhamos falado. Nas rações, uma vez que as rações têm os ômegas adicionados sinteticamente, será que não há benefício na introdução de ômegas extra? Portanto, eu não sei se realmente há estudos ou não, mas eu acredito que as principais Provavelmente sim. marcas tenham algum estudo neste sentido. Não sei se tu tens conhecimento desses estudos ou não. Vou ser sincera, não sei. É assim, eu sei que o que nos apregoam realmente é que com a adição dos ômegas nessas dietas, não necessariamente para as da pele, mas várias vezes que eu já falei com várias marcas, nas articulares, por exemplo, e que eles me disseram, se o animal está a fazer uma ração articular, não é preciso adicionar mais suplementação articular, porque nós já Sim, estamos tudo adicionado ali e depois vamos tirar o equilíbrio àquela dieta, pronto. Eu assumi, mas lá está, até temos os estudos, há sempre estudos por cada marca, sim, e daí exatamente. saber se havia algum específico ou não. Eu também não sei, mas é uma questão de nós também tentarmos procurar. Aqui o colega realmente explicou que daquela questão da alimentação natural, estávamos a falar da alimentação crua ou da alimentação cozinhada caseira. Um, e agora aqui sim, eu acho que também é importante revermos novamente isto, porque então utilizarmos esta alimentação caseira e cozinhada para a parte, para o despiste alimentar, é uma coisa que pode ser feito pelo doutor sob nossa orientação, ou mesmo ter que ser feito por um colega da área de nutrição. Sim, sim. Eu, regra geral, quando é só para esta fase de dieta de eliminação, para diagnóstico, ahm, não exijo isso, não é? Agora, se Uhum. realmente tivermos um diagnóstico de alergia alimentar e o animal tiver que ser alimentado com uma dieta caseira a longo prazo, para o resto da vida, aí acho que é realmente importante, ser recomendado por um nutricionista. Uhum. Portanto, em conclusão, numa fase inicial, como estamos a fazer uma abordagem Sim, são 2 meses, diagnóstica, não é? exatamente, sabemos que à partida não será necessariamente uma alimentação equilibrada a Exato. 100% com dois ingredientes, não é? Mas que cronicamente vai Não ser será para manter isto preciso, de forma que. exatamente, não é para manter cronicamente. Até porque depois, mesmo que a gente chegue à conclusão que possa ser uma alergia alimentar, portanto, depois com os testes de provocação, o objetivo a seguir será sempre definir qual é que quais são os alimentos
que provocam a alergia, não é? E a partir daí começar a construir uma dieta permitida, não é? E deixar os alimentos proibidos de parte, não é? Para conseguirmos depois dar-lhe uma alimentação, fazer-lhe um menu, uma dieta mais rica, Uhum. não é? Sim, exatamente. Muito bem. Pronto, é assim, eu penso que com isto concluímos todas as questões que tínhamos, portanto, eu vou deixar o meu agradecimento a ti, Daniela. Obrigada por teres aceito o meu Obrigada eu convite. pelo convite. E um agradecimento também a todos os colegas que participaram e que ficaram até ao fim. Eu adicionei aqui uma página só com o nosso site, com o nosso e-mail para quem quiser o certificado de participação é formação@univetes.global, sem acentos e sem cedilhas e sem essas coisas todas. Dizer-vos também aos colegas que nós temos uma página nova do Instagram. Se procurarem Univetes Global PT Portugal, conseguem seguir-nos. E deixar também aqui uma nota das formações que nós fazemos, porque foi uma coisa que eu não referi. E que as nossas formações práticas são formações de 5 dias para ecografia abdominal e ecocardiografia. Temos uma formação de ecografia abdominal no final do ano, em dezembro, e também para colegas, especialmente de medicina de abrigo, nós fazemos também um workshop de um dia de prática, para fazer esterilização pelo flanco nas gatas. Obviamente há mais colegas que querem aprender esta técnica que não trabalham em medicina de abrigo, mas é principalmente para colegas que trabalham muito com animais de associações e animais errantes, que têm preferência por esta técnica. Um, Quero uma vez mais agradecer a todos os colegas, e obrigada, Daniela, por esta Obrigada. Obrigada a sessão. todos. Quero realmente desejar-vos o resto de uma boa noite, porque a partir de estamos todos em Portugal. E também desejar que voltem aos nossos próximos webinars, que faremos para o mês que vem, teremos um outro webinar do mês. Que nos sigam no Instagram, e que eu também, quando enviar este vídeo por e-mail para os colegas, vou adicionar o e-mail de Daniela. E vou adicionar também o site do nosso programa. Eu confundo sempre isto, mas é Vet Allergo, certo? Só uma questão. O nome da rede ainda não tem site formado. Tem esse Ok. nome por Sim, ser mas não em tem site, Portugal, sim. mas Sim, não é um mas é. site ainda oficial. Pronto, mas de qualquer maneira nós partilhamos um bocadinho de informação sobre a própria rede também, e deixamos o teu contacto para os colegas. Só para adicionar mais uma coisa que eu penso que não referiste, mas possivelmente queres referir, que tu também trabalhas em, segundo a opinião, dermatologia na zona centro do país, correto? Portanto, Sim, sim, zona colegas. centro, Lisboa. Estou aqui pela zona centro do país e se precisarem, Pronto, já tenho o meu contacto. Pronto, eu deixo o teu e-mail aos colegas por e-mail também, para não ficar publicamente disponível para toda a gente. E vamos também tentar dar resposta a algumas questões que nos ficaram e que realmente acho que é uma das forças, digamos assim, destas sessões, é que nós temos aqui uma margem, não é só para fazer uma exposição do nosso conhecimento e da nossa experiência, mas também da comunicação entre colegas e a partilha de experiências que às vezes não aparecem nos livros, mas que é sempre interessante na minha perspectiva. Uma vez mais, obrigada a todas as partes envolvidas. Espero ver os colegas nos próximos webinars e Daniela, vamos estar em contacto também e, uma vez mais, agradeço-te o teu tempo, Obrigada, obrigada. disponibilidade e a apresentação. E desejo a todos uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite para todos.